Porque, na verdade, é isso, assim, na minha família eu nunca tive essa questão, né? Nunca. Eu pratiquei, assim, muitos esportes. E uma coisa que eu fazia muito com o meu pai, quando eu era nova, assim, era... O meu pai jogava muita pelada. Então, ele jogava segunda, eu lembro dos dias, assim, ele jogava segunda, ele jogava quarta tênis, quinta ele jogava futebol também, e sábado de tarde. Então, eram vários dias que ele jogava futebol. E segunda, por exemplo, era um dia que ele jogava no ginásio da minha escola. E aí, às vezes, era de noite e eu não tinha com quem ficar, porque, enfim, meus irmãos tinham saído e tal. E eu não queria ficar sozinha em casa. Minha mãe tava em reunião e era assim, 7 da noite. E aí eu ia com meu pai, e o meu pai sempre foi o Joãozinho do Passo Certo. Então ele sempre chegou, o jogo era 7 da noite, a pelada, ele chegava às 6h30, porque ele tinha que aquecer, tutu. E aí eu ia aquecer com ele. Então ele me deu um tênis de futsal. E aí eu aquecia com ele, eu ficava Sim, batendo que bola com legal. ele. Nanana. Então nunca foi uma questão, tipo, querer jogar futebol, assistir futebol, discutir futebol. Nunca foi uma questão, assim, na minha família. E eu começo a gostar de tática, assim, com o Santos do Diego Ribas, 2000 e alguma coisa? 3, 2. 2, 2002. Eu começo a querer entender de tática. Porque eu gostava muito daquele time, assim, achava muito legal de Caramba, assistir. mas aí você tinha, sei lá, 12, 13 Eu tinha anos. 13 pra 14. Novinha. E aí eu pedia pro meu pai e pro meu irmão me explicarem. E nunca foi uma questão assim, não vou explicar. Que bacana. por Não vai parte saber deles. nada. Tu não vai entender. Que existe, né? Natural. Várias vezes com mulheres. Então, pra mim, super foi Mas natural. quando Assim. tu entra no meio, ganha espaço e começa a entrar na linha de frente, em algum momento teve um choque de realidade do tipo, na minha família nunca foi uma questão, na Aham. minha vida também não, mas parece que no mundo é. E rolou esse choque em algum momento? Eu Ou em acho, alguns momentos? eu acho que o mundo das redes sociais traz isso muito, né? Porque eu tive um programa na Band, na rádio, que era só de mulheres. E eu nunca pensava, tipo, o que a gente tá fazendo aqui? Por que a gente tá fazendo isso? Quem será que tá ouvindo um programa só de mulheres? Não era uma questão, assim. Hoje eu até fico pensando, será que faz sentido um programa só de mulheres? De repente faz, de repente não. É uma questão, naquela época nem era uma questão pra mim, assim, nada. E aí eu acho que o mundo da rede social, ele traz, porque ele te traz quase que um retorno instantâneo das coisas, né? Você diz em A, te- é, comentários. a TV, ela. Só a TV, só o rádio, sem ter acesso às pessoas rapidamente, Você não sabe o aquele que as pessoas fast, estão você não pensando, sabe né? o que as pessoas estão pensando. Você sabe o número da audiência, você sabe o que você encontra na rua e as pessoas conversam com você. E ninguém nunca me encontrou na rua pra dizer: você não sabe nada, mulher, vai lavar a louça. Mas na rede social, sim. Toda hora, né? Então é a rede social que trouxe muito isso. Entendi. Então, sim, eu tive essa percepção pra mim mais clara Mas no durante a meio não, pandemia. eu digo assim, entre colegas, no meio de outros jornalistas, de treinadores, jogadores, não, isso sempre houve um respeito. Não, óbvio que eu tive casos importantes de pessoas grandes, de assédio, enfim. Mas isso nunca passou pela minha cabeça assim, eu vou desistir. Eu tinha muito claro na minha cabeça que quem tava fazendo é que tava errado. Que não era eu que tava no lugar errado. Eu acho que o único momento, e não é que eu pensei assim que eu tava no lugar errado, mas foi na pandemia que eu acho que todo mundo ficou lelé da cabeça, né? Porque é impossível Normal. ficar em casa tanto Sim. tempo e ficar bem. E, e aí a gente começou a fazer mais coisa no YouTube da TNT. E o YouTube é isso, ele te traz o retorno instantâneo. Sim. E aí em algum momento eu comecei a ler os comentários. E Morreu. parece que você entra no ninho de rato, assim, no esgoto, é um horror. E aí eu fiquei, cara, eu acho que eu não quero mais trabalhar com isso, não. Porque assim, eu vejo um monte de jogo. Jura que você eu repensou? ouço. Mas é isso, assim, porque também certamente eu tava fraca emocionalmente, né? Claro, todo mundo Mentalmente. tava. Porque é isso, foi um momento horroroso do mundo. E aí eu fiquei, cara, acho que eu não quero mais fazer isso, assim. Não adianta que eu fale, não adianta que eu estude. Sempre vai ter esse tipo de comentário. Se discordar de mim, vai ter esse tipo de comentário. E aí, na mesma época, a mãe da Manu, que é uma menina que eu não conhecia, mas eu recebi um direct no Instagram, de uma mãe, dizendo: ai, a minha filha te admira muito, porque ela pensa em fazer jornalismo por causa de ti, porque tu é a inspiração, porque blá, blá. Falei, cara, é isso.
É pra Manu que eu tô trabalhando, sabe? Não é pra esse bando de cara que sai do esgoto. Porque eu ia por... É pra ela. Eu ia por essa... Muito legal. Né, quando você falou no começo de... Você sempre perguntou bem porque você ouvia bem. Uhum. Então eu tento fazer esse exercício em todas as vezes que eu tô tentando entrevistar alguém ou bater um papo com alguém. Sim. Quando você entra no assunto do esgoto, das redes sociais, eu... Obviamente, vivo muito isso pós a minha carreira. Eu, quando então jogador, a gente não vivia a internet disso que a gente vive hoje. Então, a gente via o Jornal do Amanhã, né? Joguei bem, você sabe, aquela resenha, né? O jogador sabe quando joga bem ou quando joga mal. Só que a gente acordava de manhã e via o jornal. Pô, nota no jornal. Então, hoje é tudo muito na hora, né? Qualquer coisa que você faz é na hora. Então, eu ia... A minha linha de raciocínio, o exercício que eu comecei a fazer depois de um tempo, foi prestar muito mais... Leio as redes sociais e vejo o que serve pra mim e o que não serve pra mim. Então, quando você fala da Manu, da mãe da Manu, eu ia justamente falar pra você, cara, você consegue também absorver as boas mensagens que você deve receber ao longo da tua trajetória como profissional? Eu acho que a Manu te despertou isso, então. Total. Não, a Manu eu acho que foi quem fez eu entender quase que o papel social que tem a minha presença ali, sabe? Porque no fim é isso, assim, eu faço jornalismo porque eu faço por mim. A minha escolha foi por mim. Foi por trabalhar com o que eu gosto. Exato. Então tá, inicialmente foi isso. Depois que eu fui entendendo as coisas e depois de receber a mensagem da mãe da Manu, eu entendi, não tem um papel social aqui. A minha presença aqui, ela é para a sociedade importante. Ela não é importante só pra mim. Ela é importante para a sociedade. Eu digo, não a minha presença, né? A presença da Tainá, mas a presença de uma mulher neste lugar. Ela é importante por isso. Sim. Então, aí eu fui entendendo muito dessa parte. E eu acho que ainda eu tenho eu faço um pouco isso que tu diz, mas às vezes se o assunto ele é delicado. Não sei se delicado, mas enfim, para homens às vezes é muito delicado. Aí eu posto e nem leio. Não leio nada. Eu posto sobre o Cuca no Corinthians. Eu não li nenhum comentário. Eu posto sobre o Robinho. Eu não li nenhum comentário. E pra mim não são assuntos nem delicados nem polêmicos. São assuntos difíceis, quem sabe. Eu não leio nenhum... Porque assim, eu não vou tirar nada dali. Infelizmente, eu não vou tirar nada dali. E aí, aquilo, quem sabe, me faça repensar. Será que na próxima vez eu vou postar sobre... Eu vou, porque assim... Não é só o meu lugar de mulher ali que é importante, só o estar. É falar, é se posicionar, é ir pro embate. Que é uma coisa que às vezes é cansativa. Porque às vezes tem algum assunto que tu não fala. E aí a pessoa, tu não vai falar do pipipi? Sim. Cara, não vou. Não vou porque eu estou cansada. Fala você. Olha que ideia boa. Né? Por que você tá me cobrando? Fala você. Hoje todo mundo tem voz. É que, quem sabe, a nossa voz seja mais ouvida porque a gente é comunicador e tem mais seguidores e aparece na TV e naraná. Mas todo mundo é ouvido. Não vem me cobrar de um assunto que você acha que é necessário se posicionar. Se posiciona você. Porque às vezes a pessoa acompanha, que acompanha a gente nas redes sociais e na TV e tudo mais, espera esse posicionamento. Sim, né? Cria essa expectativa. Cria essa expectativa. Total. E a gente vive um momento de que... muitos dos comunicadores atuais buscam aflorar mais um lado negativo do assunto para ter o tal do engajamento do que propriamente dar uma opinião que realmente ele pensa, que realmente ele sente. Que eu tenho, às vezes, dificuldade de pessoas que eu sigo e algumas que eu conheço pessoalmente e falo, putz, não é a opinião... Não é a mesma pessoa. Pô, não é o meu parceiro. Não é o que ele pensa. Não é o que ele pensa. Então ele tá fazendo isso porque tem um... Então a gente também tem que lidar com isso, né? Então, quando a pessoa, acho que cobra todos nós, né? Um posicionamento, eu vou dar um exemplo recente agora da tal da camisa vermelha da seleção brasileira. Cara, a gente trabalha com esporte diretamente, né? Então eu eu postava um vídeo rindo de uma derrota do Corinthians. Sim, no Stories. Lá e tal. Porra, aí tu ia... Mano, tu não vai falar nada da camisa vermelha? É isso. Mano, tu não vai... Pô, Denilson, não vai falar nada. Pô, jogou na seleção, Denilson, não vai falar nada, não sei o que, tal. Falei, cara, eu vou falar. E quando eu fiz o vídeo falando sobre a camisa vermelha, eu recebi, por que tu não fez o vídeo com a camisa da seleção brasileira? Porque, é os negócios que eu falo, caramba.
Sabe? Presta atenção no que foi falado do que o moletom que eu tô. Então, a gente tá exposto o tempo todo. O tempo todo. Então, tudo que a gente fala hoje, o podcast, a gente vai falar alguma coisa aqui e vai repercutir em algum momento. A gente tá sempre exposto. É isso. Por outro lado, eu sinto, não a necessidade, não é a palavra, mas quando você se torna uma pessoa pública, alguém acompanha você, né? Sim. Alguém vê você como referência. E eu entendi isso nessa minha fase comunicador. Que eu falo, pô, tem momentos que eu vou precisar realmente me posicionar, porque tem uma galera que, Sim. pô, me acompanha, acredita no que eu falo, né? Me assiste e tudo mais. Você, por ser mulher, quando você fala, eu dou uma opinião e não leio os comentários, porque você acha que você vai ficar mal? Depende da época, tá? Mas Sim. acho que mal num sentido de não comigo, mas com a sociedade. Tipo, a sociedade é composta por essas pessoas? Essa galera tem essa opinião e é para este público que eu trabalho? Hoje eu li uma frase da inteligência artificial, Aham. deu certo porque a inteligência natural já não existe mais. Pode ser? Pode ser? É isso? Tá difícil. Loucura isso, né? Mas tá difícil mesmo. É uma frase forte. Muito. Mas porque a rede social, ela permitiu esse contato mais próximo. E, ao mesmo tempo, as pessoas que te encontram na rua não têm essa... Não é... é É outro igual. mundo, é outro mundo. Ali ele se sente à vontade pra ser preconceituoso, pra destilar todo o ódio dele por alguma coisa da vida. E a mulher, ela acaba sofrendo mais isso, estando num universo que historicamente foi masculino e que, felizmente, nos últimos anos mudou, né? É isso. Você